Fala pessoal, eu sou o Lorenzo e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje vamos discutir legislação, como a legislação é feita e quem faz, quem formula, elabora essas leis. Vem comigo. Na escola todo mundo já aprendeu que o poder executivo executa, o poder judiciário julga e o poder legislativo é quem legisla, quem faz a legislação, quem elabora as leis. Isso é verdade, mas é mais ou menos assim. A gente sabe que a gente tem uma sociedade bastante complexa e isso requer também soluções complexas. Então, em alguns casos, as coisas vão se misturar um pouco. Mas existe uma coisa que é fato, é que existe um processo legislativo que ele tem que ser respeitado durante o processo de elaboração das leis. Então, essas leis elas têm que passar pelo plenário, tem alguns princípios que têm que ser obedecidos, né, sobre a discussão dessa lei para depois ser votada. Tem todo um rito, que não é o que a gente quer discutir aqui, mas tem todo um rito para garantir a elaboração dessa lei. Quem que pode propor leis? Na verdade, no Brasil, prioritariamente o poder legislativo, mas o maior legislador que existe é o poder executivo. E por quê? Porque leis orçamentárias são competência do executivo propor. Então é o executivo que vai propor o planejamento de gastos, como o dinheiro público vai ser alocado no orçamento, quais são as diretrizes orçamentárias. Toda essa legislação relacionada ao orçamento, quem elabora, quem propõe essas leis é o poder executivo. Então isso faz com que o executivo seja um dos principais formuladores de leis e não o legislativo. A Constituição, quando pensa dessa maneira, ela pensa que existem aspectos que são inerentes ao poder executivo, que vai afetar o funcionamento dele, então ele que tem que propor essas leis. Por exemplo, as reformas administrativas. Vai cortar um ministério, se vai cortar uma secretaria, se vai extinguir um órgão, se vai criar um órgão. Quem propõe essas leis é o poder executivo, que é quem vai estar no dia a dia com esse órgão ou com essa secretaria menos e tudo mais, mas vai ser apreciado pelo legislativo. É o legislativo que bate o martelo nas leis. E depois que o legislativo aprova uma lei, essa lei ela vai para a sanção do poder executivo. Então o prefeito, o governador ou o presidente, ele pode sancionar, pode concordar com tudo que está na lei, ou ele pode vetar alguns pontos. E esses vetos, eles voltam para ser apreciados pelo legislativo. E o legislativo pode derrubar esses vetos, ou seja, não vai vetar nada, vai aprovar a nossa lei. Ou ele pode concordar com os vetos. Então esse processo de formulação ele é conjunto. Existe um caso em que não vai para a sanção, que é quando o legislativo ele faz o processo e termina no próprio legislativo, que são as emendas constitucionais. A emenda constitucional, quando aprovada no legislativo, ela é promulgada, ela está valendo. Não vai pro executivo avaliar se tem veto ou se não tem. Foi feita uma emenda constitucional, está aprovada, então ela está valendo. Em um outro aspecto, com relação à formulação de legislação que a gente vem acompanhando, é o protagonismo do judiciário nesse processo. E existem vários aspectos para isso. Uma das coisas que eu acho mais importante a gente citar é a súmula vinculante, que é uma ferramenta do Supremo Tribunal Federal que determina que esse assunto vai ser tratado dessa forma. Não é especificamente uma lei, mas ela funciona como regra e todo mundo tem que seguir. Então é uma maneira de legislar. Mas mais importante do que a súmula vinculante tem sido as discussões sobre determinados assuntos que deveriam ser feitos no parlamento, que são feitos no judiciário. Um exemplo disso que é bastante ímpar é a demarcação de terra indígena. A gente teve a discussão da Raposa Terra do Sol, a área indígena lá em Roraima, que foi pro judiciário definir. Teve a extradição do César e Batiste, que foi pro STF a discussão sobre aborto, a discussão sobre greve no setor público, e infinitos outros exemplos. A gente teve que levar isso pro judiciário, ou seja, uma judicialização das políticas públicas para poder decidir. Por quê? Porque essa discussão no parlamento ela tem andado muito devagar. E as pessoas querem garantir os seus direitos no dia a dia. Elas não querem esperar o parlamento discutir tudo isso. Então elas judicializam essas questões para então ter uma solução no judiciário e depois, se vai ter uma lei ou não, o judiciário já decidiu. Pode ser que a lei seja diferente do que o judiciário decidiu, mas então a pessoa já conseguiu o seu direito ou não. Então esse movimento que a gente tem visto de judicialização das políticas públicas, ele tem sido muito em face dessa discussão amarrada no Congresso, principalmente em termos de discussões de valores morais muito conflitantes na sociedade, né? Por exemplo, a interrupção da gravidez
gravidez, o aborto ou a descriminalização das drogas, tudo isso no parlamento ainda é muito tabu discutir, porque o político fica, né? Poxa, isso vai trazer uma questão eleitoral negativa para mim? Como é que isso vai repercutir? Então eu postergo essa discussão, eu evito ela e deixo que o judiciário resolva. Mas isso acaba distorcendo um pouquinho esse modelo de separação de poderes e funções, né? Por outro lado, isso é uma coisa interessante que mostra um judiciário independente, um judiciário atuante, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para que a gente passe a discutir essas questões que deveriam ser discutidas no parlamento apenas no judiciário. Nesse ponto, eu acho que deveria haver uma mobilização, e há em alguns casos, né, social, para pressionar os parlamentares para discutir esses assuntos. Então, quando a gente pensa em legislação e diminui isso para que a legislação quem faz é o parlamentar, diminui muito. Então a gente sabe então que o legislativo divide essa função com o executivo por conta de questões que impactam na rotina do executivo, como orçamento, a estrutura administrativa do executivo, e tem também discussões que deveriam ser feitas no parlamento e por não serem feitas as pessoas têm que buscar o judiciário para garantir o seu direito. E aí há uma judicialização dessas políticas públicas. Então a próxima vez que alguém te falar que o executivo executa, o judiciário julga e o legislativo legisla, você já sabe que isso é um pouquinho mais complexo. Espero que você tenha gostado do vídeo, obrigado por assistir até aqui. Segue a gente nas redes sociais, estão todos aqui na descrição. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você quiser. Vá seguir sua vida, ser feliz e volta para ver um vídeo depois. Um abraço. Foi só uma. Ah, tá. Tudo bom. Essas palmochinhas assim servem? Serve. Acho que tinha que ser um...